Eu tinha feito um vídeo aqui dizendo que essa luta do Charles e o Michael Chandler não faz o menor sentido, e que o Chandler se não fosse pelo McGregor, ele não merecia nem estar no top 10 do UFC. Eu vi umas resenhas por aí, a gente falou sobre isso na segunda-feira no podcast. Tô meio que entendendo o que o UFC tá tentando fazer e eu vou te contar o que eu achei. Fala galera, primeira coisa, eu já vou pedir pra vocês deixarem o like no vídeo. Se vocês gostarem do vídeo e ainda não tá inscrito no canal, considera ser inscrito no canal. Continua clicando no gostei aí, que ajuda demais a gente, ajuda demais o canal. Beleza? Valeu, um abraço e bora pro vídeo. Eu vi no canal do Durinho o que ele acha que tá rolando ali dos bastidores dessa luta do Chandler e do Charles, e como ele viu como um jeito que o UFC arrumou de impulsionar o Charles, né, no caso de uma vitória. Isso me fez pensar muito, porque o Parrumpinha também falou meio alguma coisa parecida, falou que ele acha que é uma luta boa pro Charles, que o Charles vence bem e que eleva o nome do Charles. Eu tinha feito um vídeo aqui dizendo que essa luta não fazia o menor sentido, porque, em primeiro lugar, o Michael Chandler é um cara super estimado e ele só tá no top 6 ali por causa dessa luta pendente com o Conor McGregor. Porque um cara que tem 5 lutas no UFC, 3 derrotas, 2 vitórias, ele não ia ser top 10, de repente nem top 15, né? Mas, vamos dizer o seguinte, o UFC trouxe ele pra cá a peso de ouro do Bellator, com certeza. Ele já chega, você tem que pensar nisso, ele chega no UFC de reserva da luta do Khabib com o Justin Gage. Porra, de repente a maior luta do ano, aquele ano, e o reserva era o cara. Então ele já chegou com uma moral, sabe Deus da onde ele tirou essa moral. E quando eu faço isso, eu não tô cagando no Michael Chandler não, pelo amor de Deus, mas, cara, ele vem de um evento muito merda que é o Bellator, sabe? Então, tipo, ele não chega com essa moral eu sou o ex-campeão do Bellator, grande bosta que é o ex-campeão do Bellator. Aí é o seguinte, ele chega com uma puta moral já, isso só me leva a pensar que o empresário dele fez uma negociação maravilhosa e o UFC trouxe esse cara a peso de ouro. Ele entrega boas lutas? Absolutamente, o cara só faz guerra, ele perde todas as lutas, mas ele só entrega guerra, é legal, eu tô aqui defendendo o estilo do cara, e é baseado nesse estilo, de acordo com a análise do Durinho, do Parrumpinha, e agora eu concordo com esses caras, não tenho o menor problema em mudar a minha linha de pensamento e concordar com uma ideia melhor que a minha, tá tudo certo, se todo mundo fizesse isso, o mundo seria um lugar melhor. Mas eu concordo agora que de repente isso é um jeito de impulsionar o Charles. E aí eu pensei numa coisa, o UFC, ele não está necessariamente carente de estrelas agora, mas o UFC está sempre tentando ficar um passo à frente da situação atual. E o UFC vai ficar carente de estrelas. O O'Malley saiu da jogada. Apesar do O'Malley não vender metade do que eles promovem, do que eles falam que vende, mas o O'Malley saiu da jogada e não vai ser campeão por pelo menos 2, 3 anos aí, se conseguir voltar a ser campeão. Ele mesmo já falou que vai ficar 1 ano praticamente sem lutar. Nesse 1 ano sem lutar, quando ele voltar, o campeão vai provavelmente ser o Umar Nurmagomedov. Pra ele voltar a disputar o cinturão, ele fatalmente vai ter que fazer uma revanche de repente com o Merab, que ele não ganha. E se ele chegar pra disputar o cinturão e o Umar for campeão, ele também não ganha. Então, esquece o O'Malley. Tira o O'Malley da lista. O O'Malley vai ser um top 5, top 10 brabo ali. Mas acabou. O reinado do cara ali acabou. Foi legal enquanto durou e tal. Tava torcendo pra ele pelo estilo, né? Não sou fã do cara. Pô, me bloqueou na MMA hoje. Eu nunca fiz nada pro cara. Mas eu não sou fã da marra e tal, não sei o que, adoro um dos treinadores dele, o Tanquinho, é meu brother, sempre falo com ele e tal, fiquei chateado porque ele perdeu, porque eu queria que ele tivesse ganhado, porque a gente vive de MMA, então o estilo do Merab não vende. Se eu fizer um vídeo aqui falando, olha, o Merab controlou o Sean O'Malley, porra, 23 minutos, é uma merda, ninguém quer ver isso, entendeu? Ninguém quer ver isso, a gente quer ver nocaute, a gente quer ver cara do estilo do O'Malley, cara do estilo do Poatan, cara do estilo do Charles, que vai pra cima e sai na porrada. Cara do estilo do Chandler, que é o que acabou de me fazer mudar de ideia. O Chandler vai pra porrada. Então, de repente, eu tô achando que o UFC, pela estrela que o Charles é... Gente, o Charles ali com 1 impulsinho, 2 impulsinhos, o Charles fica maior que o Poatan. No estrelato, eu digo, entendeu? De popularidade. Porque o Charles... No auge do Charles, o Charles foi maior que o Poatan na parte midiática, de atenção. Foi maior, entendeu? Ele não conquistou, pelo amor de Deus, não tô comparando conquistas, cada um tem a sua, cada um tem a sua história, os dois Hall da Fama, pelo amor de Deus. Mas o que eu tô dizendo é, o Charles
tem aquela estrela brilhante em volta dele e de repente ele só tá precisando de um empurrãozinho. E agora, entendendo o que esses caras falaram, eu consigo até ver o Michael Chandler como um nome relevante, um nome forte, né, que fizeram virar um nome forte, nessa porrinha aí de vai lutar com o McGregor, não vai lutar, não vai lutar, é promoção pro cara, o cara tá lá sendo promovido, o nome dele aparece ligado ao nome do McGregor praticamente toda vez. Os caras falam, McGregor vai lutar? Vai lutar contra o Chandler. Então o nome dele tá sempre na alta ali. E isso foi um jeito, de repente, que o UFC viu de, porra, o que a gente faz pra impulsionar o Charles? Porque o caminho do Charles pro cinturão também não tá fácil. Ele tem que passar pelo Arman, que ele perdeu, e depois ele vai ter que passar pelo Islam Makhachev, que ele também perdeu. Então ele tem que pegar 2 caras. A luta do Arman, ele quase ganhou, mas quase não conta. Tem que ganhar. Né? Ele, mas ele quase finalizou, mas ele quase fez isso. Infelizmente, o quase não vai trazer o resultado de volta. Entendeu? Ele perdeu a luta. Então, o UFC vai tentar dar uma driblada ali pra fazer o Charles virar uma estrela, de repente, sem ser campeão. O Durinho aposta numa possível luta contra o McGregor depois. Eu não tenho certeza. Eu vou fazer um outro vídeo disso depois, porque eu não acho que o McGregor volta a lutar, não. Falem o que quiser. Falta 2 lutas no contrato, eles vão esperar negociar o acordo de televisão para depois anunciar a luta do McGregor. Eu acho que eles vão usar a possível volta do McGregor para negociar esses contratos de transmissão do UFC que eles estão negociando, mas eu não acho que o McGregor vai voltar, não. É fácil ver, é só olhar o shape do cara, é só olhar o espírito do cara. O cara desencanou total. Se fosse eu tinha aposentado depois da luta do Mayweather. Não fica essa porrinha, não, mas o cara é lutador. A gente tem que respeitar um cara que tem a quantidade de dinheiro que esse cara tem no banco, querer ir lá levar porrada na cara. Eu aprecio isso. Eu consigo entender a vontade de lutar e não sei o quê, mas ele não tá mais lá, ele não tá mais o mesmo cara, ele não tem mais a mesma gana. É complicado você ter vontade de levar porrada na cara e treinar duro 6 horas da manhã de casaquinho da Gucci e de Rolls Royce pro treino. Não dá, cara. O cara, infelizmente, ele quer ainda, mas ele não consegue mais. É diferente, entendeu? Então eu não acho que ele volta, mas eu acho que eles vão fazer lutas estratégicas pra manter o Charles ali como uma estrela que vende pra cacete, porque eles estão olhando o que tá rolando e tá começando a precisar, tá faltando estrela. Olha só, eu não vou nem começar das categorias menores, porque as categorias menores não vendem, a gente já sabe, tá? Muito menos agora a categoria, por exemplo, os galos, onde saiu o O'Malley agora e o campeão Merab, esquece, ali morreu. Agora, vamos começar dos leves pra cima. Meio médio, o campeão é o Belal Muhammad. Médio, o campeão é o Dricus du Plessis, é um cara que entrega luta boa, mas também é pesado no grappling ali, luta agarrada e tal. Aí a gente tem o meio pesado e o pesado, que já muda um pouco a história. Mas a gente tem 3 ou 4 categorias do UFC que os campeões agora são do grappling e pesados, assim, e um estilo, porra, os femininos agora com a Valentina, essa apresentação que a Valentina fez, ninguém quer ver essa mulher lutar de novo, e a gente sabe que ela consegue trocar em pé com qualquer uma também, mas depois disso que você vê, eu acho que a cotação da mulher só baixa, porque eu não tenho vontade, depois do que eu vi nesse sábado, eu não tenho vontade de assistir a outra luta, da próxima luta da Valentina, com quem que vai ser, não faço ideia, não me interessa. Então, eu acho que prevendo esse movimento de e agora? Quem são as grandes estrelas do UFC hoje? John Jones, Tom Aspinall chegando pela beirada ali, aí a gente tem o Poatan nos meio pesados. Quem mais nos meio pesados? O Jiri Prochazka vende bem, é um cara interessante de se ver lutar. Jamal Hill? Eu não acho que o Jamal Hill vende tudo isso. Aí desce, nos médios. Quem que tem nos médios? O Adesanya. Porra, o Adesanya não tá ganhando luta, então ele já não tá... Ele já tá meio capengando. Sean Strickland fala pra cacete. Eu não sei o benefício, o custo-benefício disso daí. Ele é um cara que atrai muita atenção, mas de repente ele atrai atenção por outros motivos que não é a luta em si, porque na luta em si ele também não é um cara empolgante. Então tá complicado. O UFC tá capengando aí como estrela. Não pode ficar botando o Poatan pra lutar todo mês. Porque se o Poatan se deixar, o Poatan faz, mas não funciona assim. Então quando vocês param pra pensar, tá faltando estrela. E aí o que o Durinho falou, cara, tá na mosca ali, cara. É um jeito de impulsionar o Charles. Eu discordo da parte da luta do McGregor, mas eu concordo que é o jeito de impulsionar o Charles e manter a estrela do Charles acesa ali. Porque a estrela do Charles tá dando uma apagada. E ele é um cara com potencial, porra, foda. O UFC já viu o potencial desse cara.
Eles sabem o potencial que o Charles tem pra vender e a audiência que esse cara dá. Então eu acho que é isso. Então, ó, errei, a luta faz sentido sim. Vou ficar, pô, se tudo der certo, eu vou estar lá também. Tem Karine Killer, tem John Jones, tem Charles do Bronx. Esse card vai estar, puta, vai estar um negócio, tá bom? Valeu, um abraço. Se inscreve no canal, deixa o like, aquela coisa de sempre. Ativa o sininho e tal. Um abraço pra vocês, até a próxima. Ah, comenta muito. Me fala aí o que vocês acharam do vídeo. O que vocês acharam dessa história do Charles. O que vocês acham dessa luta. O que vocês acham do que eu falei, do que o Durinho falou, do que o Parrumpinha falou. Comenta aí, eu leio todos os comentários de vocês. Beleza? Um abraço, até a próxima.